Algumas descobertas arqueológicas são como janelas para o passado. Elas nos mostram fragmentos de civilizações antigas, suas crenças, seus costumes, seus segredos enterrados pelo tempo. Mas, de vez em quando, surge algo que desafia todas as explicações. Algo que nem os especialistas conseguem decifrar. Corpos mumificados que parecem ter desafiado a morte por vontade própria. Estátuas enigmáticas que surgem do nada e carregam símbolos de uma cultura desconhecida. Objetos tão avançados para sua época que nos fazem questionar se realmente conhecemos toda a história. São descobertas que não apenas nos mostram o passado, elas nos fazem perguntar: será que sabemos tudo o que deveríamos saber? Hoje vamos explorar alguns dos achados arqueológicos mais misteriosos já encontrados. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver pode mudar sua percepção sobre a história da humanidade. Múmia de Sangya Tenzin. Nas profundezas do Himalaia, entre montanhas que parecem intocadas pelo tempo, um terremoto revelou algo que ninguém esperava encontrar. Quando a terra tremeu em 1975, um antigo túmulo selado por séculos se abriu, e lá dentro, sentado como se ainda estivesse vivo, estava Sangya Tenzin. Diferente de qualquer outra múmia já descoberta, seu corpo permaneceu incrivelmente preservado. A pele, os cabelos, tudo intacto. Mas o mais impressionante não era seu estado de conservação, e sim sua postura. Pernas cruzadas, mãos apoiadas, como se estivesse em profunda meditação. Os monges da região contam uma história. Dizem que Sangya Tenzin não morreu. Ele escolheu partir. Em um ato extremo de devoção, teria iniciado um ritual milenar, um processo de autofimificação. Aos poucos, retirou toda a alimentação do corpo, consumindo apenas raízes e ervas venenosas para impedir a decomposição. No fim, em total entrega, teria sido selado dentro do túmulo, e ali permaneceu, atravessando os séculos. A lenda vai além. No exato momento em que sua alma deixou o corpo, um arco-íris teria surgido no céu, e como um último gesto, os deuses atenderam seu pedido. A praga de escorpiões que assolava sua vila desapareceu na mesma noite. Se foi um sacrifício divino ou apenas um fenômeno raro da natureza, ninguém sabe dizer. Mas uma coisa é certa. Sangya Tenzin continua ali, imóvel, como se sua meditação nunca tivesse terminado. O manuscrito da Pedra de Roseta. Por séculos, os hieróglifos do Egito Antigo foram um enigma indecifrável. Símbolos misteriosos gravados em templos e tumbas contavam histórias que ninguém conseguia ler. O conhecimento dos antigos escribas havia se perdido no tempo, e parecia impossível recuperá-lo. Até que, no ano de 1799, soldados franceses, escavando uma fortaleza no Egito, encontraram algo que mudaria para sempre a compreensão do passado. Uma pedra negra, coberta de inscrições, 3 versões do mesmo texto, mas em línguas diferentes. Era a Pedra de Roseta. No topo, os indecifráveis hieróglifos egípcios. No meio, uma escrita chamada demótica, usada pelo povo egípcio na época. E na parte inferior, grego antigo, um idioma que os estudiosos já conheciam. Foi um linguista francês, Jean-François Champollion, quem percebeu o verdadeiro potencial daquela pedra. Durante anos, ele comparou cada símbolo, cada padrão, tentando entender a lógica da escrita dos faraós. Até que, em 1822, ele finalmente conseguiu traduzir os hieróglifos. Pela primeira vez, em mais de 1000 anos, o Egito Antigo voltava a falar. Os nomes dos faraós, suas conquistas, suas crenças, seus mitos, tudo ali, revelado pela Pedra de Roseta, a chave para um mundo perdido. E a prova de que, às vezes, um único achado pode reescrever toda a história. O mistério dos megalitos de Teymiussa. Às margens do mar Mediterrâneo, na antiga cidade de Teymiussa, na Turquia, ergue-se um cemitério de pedra que desafia as explicações convencionais. Entre as ruínas, jazem megalitos misteriosos, alguns erguidos como monumentos solitários, outros dispostos em formações enigmáticas que parecem seguir um padrão que ninguém consegue decifrar. Esculpidos com precisão, esses blocos de pedra gigantes não deveriam estar aqui. Não há registros claros sobre quem os construiu ou por quê. E mais intrigante ainda, dentro desse mesmo sítio arqueológico foram encontrados sarcófagos romanos, com inscrições em lício,
uma língua já extinta. Mas se os romanos usaram essa terra como cemitério, será que foram eles os responsáveis pelos megalitos? Ou essas pedras colossais são muito mais antigas, pertencentes a uma civilização anterior, cujos rastros foram apagados pelo tempo? Nenhuma moeda, nenhuma estátua, nenhum artefato foi encontrado entre os megalitos para ajudar na resposta. Apenas pedras, imensas, silenciosas, que guardam o segredo de uma cidade esquecida. Estátua misteriosa do Leão de Geta. No topo de uma colina esquecida pelo tempo, nas proximidades de Kombolcha, Etiópia, ergue-se uma estátua que ninguém sabe exatamente de onde veio. O povo da região a chama de Leão de Geta, mas há algo de estranho nessa figura esculpida na pedra. Historiadores tentaram estudá-la por mais de um século, mas quase nada sobre sua origem faz sentido. Ela está ali há tanto tempo que algumas lendas dizem que sempre existiu. Mas quem a construiu? E por quê? Seus traços são enigmáticos. Alguns acreditam que ela representa um leão, um símbolo poderoso na cultura etíope. Outros enxergam algo muito mais antigo, algo mais misterioso. Talvez uma criatura híbrida, semelhante às esfinges do Egito. Mas há um detalhe que deixa essa história ainda mais intrigante. Nas patas da estátua, há inscrições cristãs. Só que o cristianismo chegou à Etiópia no século IV. Isso significa que o Leão de Geta pode ser ainda mais antigo e há um problema ainda maior. Durante anos, visitantes e turistas subiram na estátua, desgastando seus contornos, apagando marcas que poderiam revelar seu passado. Agora, com tantas evidências perdidas, talvez nunca saibamos ao certo quem esculpiu essa estranha criatura, ou qual era seu verdadeiro propósito. Túmulo monumental de Kaplıkaya. No coração da Turquia, escondido entre montanhas rochosas, existe um túmulo que desafia o tempo. Ele não foi construído com tijolos ou blocos de pedra. Foi esculpido diretamente na face de um penhasco. Um portal esculpido na rocha que parece levar ao desconhecido. Esse é o Kaplıkaya, um túmulo monumental que continua envolto em mistério. Os arqueólogos acreditam que ele foi criado há mais de 2000 anos, durante o período helenístico, e que teria sido a morada final de um comandante chamado Esos. Mas aqui está o problema. Ninguém sabe quem foi Esos. Seu nome aparece riscado dentro da câmara mortuária, mas não há registros sobre sua vida, seus feitos ou seu papel na história. A própria construção desafia a lógica. Como foi possível esculpir uma estrutura tão imponente na rocha maciça em uma época sem tecnologia avançada? Ferramentas rudimentares teriam sido suficientes para criar um monumento tão preciso e simétrico? E talvez o maior mistério de todos: por que um líder, um possível guerreiro ou nobre, foi enterrado aqui, isolado, em um lugar de difícil acesso? Seria um túmulo de honra ou de exílio? Por enquanto, Kaplıkaya permanece como um monumento ao desconhecido. Uma peça de um quebra-cabeça que, até hoje, ninguém conseguiu montar. Cadeado de quebra-cabeça. No fundo do rio Reno, entre sedimentos e restos de uma civilização antiga, arqueólogos fizeram uma descoberta inesperada. Um pequeno objeto metálico, corroído pelo tempo, mas com um mecanismo surpreendente. Era um cadeado, mas não um cadeado comum. Este artefato, datado de cerca de 2000 anos atrás, pertencia ao Império Romano e escondia um segredo em seu design. Para abri-lo, não bastava uma chave. Era preciso resolver um quebra-cabeça, um engenhoso sistema de travas e encaixes, criado para impedir que qualquer pessoa tivesse acesso ao que estava protegido. Esse tipo de mecanismo é extremamente avançado para a época. Significa que os romanos não apenas dominavam a metalurgia, mas também criavam sistemas de segurança sofisticados, comparáveis aos modernos cofres codificados. Quem usava esses cadeados? Comerciantes protegendo seus bens? Mensageiros transportando documentos sigilosos? Ou nobres escondendo seus tesouros? O que se sabe é que esse não foi um artefato isolado. Outros cadeados semelhantes já foram encontrados em diferentes partes do Império, reforçando a ideia de que os romanos estavam muito à frente do seu tempo. Um pequeno objeto que prova que a necessidade de proteger segredos é tão antiga quanto a própria humanidade. Basílica Antiga, perto de Jerusalém. Sob as terras sagradas de Israel, entre ruínas esquecidas e vestígios do passado, arqueólogos escavavam um local sem grandes expectativas. Mas, sob a terra, encontraram algo impressionante: os restos de uma basílica bizantina.
construída há quase 1500 anos. O que chamava a atenção não era apenas sua estrutura grandiosa ou os mosaicos que ainda reluziam sob a poeira do tempo. Era uma inscrição enigmática, gravada nas pedras do templo. Nela, lia-se uma dedicatória a um mártir glorioso. Mas quem era ele? Os registros históricos não mencionam seu nome. Nenhuma lenda local traz pistas sobre sua identidade. E, no entanto, a construção dessa basílica sugere que essa figura era de extrema importância. O local, próximo a Jerusalém, foi ponto de peregrinação por séculos. Cristãos viajavam de terras distantes para visitar o templo, rezar e buscar milagres. Mas por quê? Que feitos tornaram esse mártir tão especial a ponto de merecer uma igreja em sua homenagem? Sem respostas definitivas, a basílica continua a ser um enigma enterrado na história. Uma homenagem a alguém que o tempo fez questão de apagar. Tassili Najer, uma imensa formação rochosa na Argélia, guarda um dos maiores mistérios da arqueologia. Milhares de pinturas rupestres, algumas com mais de 10.000 anos. Elas retratam cenas do cotidiano de povos ancestrais, caçadas, rituais, animais selvagens. Mas, entre essas imagens, há algo que não deveria estar ali. Figuras humanoides com capacetes arredondados, olhos grandes, roupas volumosas e algo que se assemelha a luvas. Seriam apenas representações estilizadas de xamãs em transe? Ou estariam os antigos artistas tentando retratar seres que realmente viram? Para alguns pesquisadores, essas figuras são a evidência definitiva de um contato com visitantes de outro mundo. Afinal, por que um povo isolado no deserto desenharia seres tão diferentes da sua própria aparência? A teoria dos antigos astronautas sugere que, há milhares de anos, civilizações extraterrestres poderiam ter visitado a Terra, deixando sua marca nos mitos e arte de diversas culturas. Os habitantes de Tassili Najer teriam testemunhado algo inexplicável e registrado isso da única forma que conheciam, desenhando nas rochas. Os céticos, por outro lado, afirmam que essas imagens podem ser apenas representações espirituais, símbolos de rituais religiosos. Mas, até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente sua origem. O que aqueles antigos artistas realmente viram? Algo terreno? Ou algo que veio de muito, muito longe? A história da humanidade está longe de estar completamente escrita. A cada nova descoberta, novas perguntas surgem, e os mistérios do passado continuam nos desafiando. O que mais pode estar escondido sob as areias do tempo? Quantos segredos ainda aguardam para serem revelados? Se essas histórias despertaram sua curiosidade, compartilhe este vídeo com alguém que também ama mistérios históricos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual dessas descobertas mais te intrigou? Ou você conhece outro achado arqueológico que desafia a lógica? E claro, para não perder nenhum novo enigma do passado, inscreva-se no canal e ative as notificações.